Você já sentiu como se uma força invisível estivesse bloqueando seu caminho para o sucesso, amor e liberdade que você sabe que merece? Você tenta de tudo: definição de metas, visualização positiva, trabalho árduo, desenvolvimento pessoal, e ainda assim continua batendo nos mesmos becos sem saída, enfrentando os mesmos obstáculos, repetindo os mesmos padrões que tanto deseja superar. E se eu lhe dissesse que isso não é coincidência? Que existe algo profundamente enterrado dentro de você que está secretamente controlando sua vida, seus relacionamentos, seu dinheiro e até mesmo seu destino? E pior, 99% das pessoas jamais despertarão para essa verdade. Viverão e morrerão como prisioneiras dessa força oculta, completamente inconscientes do que as mantém aprisionadas. Mas você não será uma delas, porque nos próximos minutos você está prestes a descobrir uma verdade tão poderosa, tão transformadora, que poderá destruir completamente a ilusão que tem limitado seu potencial durante toda a sua vida. Por séculos, as pessoas têm se perguntado: por que continuo cometendo os mesmos erros? Por que saboto a mim mesmo quando as coisas começam a melhorar? Por que sou atraído pelos mesmos relacionamentos tóxicos, pelos mesmos medos inexplicáveis, pelas mesmas situações limitantes que tanto me fazem sofrer? Um homem descobriu a resposta. Seu nome era Carl Jung, um psicólogo suíço que revelou algo tão poderoso que mudou para sempre nossa compreensão da mente humana. Ele chamou isso de a sombra, a parte de nós mesmos que escondemos não apenas do mundo, mas de nossa própria consciência. Jung revelou que cada pessoa possui um eu inconsciente oculto, composto pelos traços, desejos e emoções que fomos condicionados a rejeitar ao longo da vida. Talvez você tenha aprendido que demonstrar raiva é errado, então enterra suas emoções. Talvez tenha sido feito para se sentir culpado por desejar riqueza e abundância, então sabota inconscientemente seu sucesso financeiro. Ou talvez, no fundo, você tema profundamente a rejeição e o abandono. Então, se mantém pequeno e invisível, nunca percebendo que é você mesmo quem se mantém aprisionado nessa gaiola invisível. Mas aqui está a parte mais surpreendente. Jung não via a sombra como uma fraqueza ou algo a ser eliminado. Ele a via como a chave para desbloquear seu maior potencial, porque aquilo que você tem reprimido é justamente o que contém seu maior poder, sua verdadeira essência, sua força vital mais autêntica. Jung nos alertou com uma das frases mais profundas da psicologia moderna. Até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. Deixe isso penetrar em sua mente por um momento. Tudo com que você está lutando agora, os medos, as dúvidas, as limitações, os bloqueios, não são acidentes ou má sorte. São o resultado direto da sua mente inconsciente comandando o espetáculo enquanto você permanece cego a ela. E se você não a enfrentar, continuará repetindo os mesmos ciclos dolorosos pelo resto da sua vida, perguntando-se por que a vida parece tão difícil. Mas aqui está a parte verdadeiramente poderosa. Jung descobriu que quando você confronta sua sombra, algo incrível acontece. Você deixa de ser controlado por ela. No momento em que reconhece as forças ocultas que moldam sua realidade, você retoma o controle, e não apenas da sua mente, mas de toda a sua vida. Você já conheceu alguém que despertou em você uma reação emocional extrema, raiva intensa, ciúme corrosivo, ressentimento profundo? Talvez um colega de trabalho que parecia confiante demais, ou um amigo que era bem-sucedido demais, ou um familiar cuja liberdade te irritava profundamente. Aqui está algo que vai chocar você. Essa reação não era sobre eles, era sobre você. Era sua sombra falando. Jung descobriu que a sombra se revela através da projeção, o que significa que as coisas que mais irritam você, nos outros, são, na verdade, reflexos de partes de si mesmo que você reprimiu e se recusa a reconhecer. Odeia pessoas arrogantes. Talvez, no fundo, você deseje ter a confiança para ocupar seu espaço e se expressar plenamente. Sente-se incomodado com a riqueza ou o sucesso de alguém? Talvez uma parte enterrada de você deseje profundamente o sucesso, mas se sinta indigna dele. Constantemente se envolve em relacionamentos tóxicos ou abusivos.
Talvez sua sombra esteja inconscientemente atraindo o que parece familiar, mesmo que seja prejudicial. A teoria de Jung prova que o mundo é um espelho, constantemente refletindo as partes de você que precisam de cura e integração. E se você não reconhecer esses sinais, permanecerá preso nos mesmos padrões dolorosos para sempre. Mas uma vez que você aprende a ler esses sinais, ganha o poder supremo, a capacidade de reescrever toda a sua realidade a partir de dentro. E é exatamente isso que estamos prestes a fazer juntos. Sua sombra não surgiu do nada. Foi construída ao longo do tempo, moldada por cada experiência, cada crença adotada, cada momento em que lhe disseram quem você deveria ser e quais partes de você eram inaceitáveis. Quando éramos crianças, éramos pura energia, expressando-nos sem medo, sem hesitação. Ríamos alto, chorávamos quando sentíamos vontade, dançávamos sem nos importar com quem estivesse olhando. Éramos autênticos, completos, integrados. Mas então, a sociedade interferiu. Pais nos corrigiam, professores nos disciplinavam, amigos nos julgavam. E pouco a pouco, começamos a esconder as partes de nós mesmos que não eram aceitas ou admiradas. Meninos não choram. Meninas comportadas não se expressam assim. Não seja tão sensível. Não seja tão barulhento. Controle-se. E assim, gradualmente, fomos enterrando aspectos essenciais de quem realmente somos. Com o tempo, esse eu oculto se tornou o que chamamos de sombra. Um reflexo dos sentimentos que suprimimos, dos desejos que negamos e do potencial que ignoramos. O mais fascinante é que a sombra não é composta apenas por nossos medos e inseguranças. Ela contém também nossas maiores forças, os sonhos que tivemos medo de perseguir e o poder que fomos condicionados a suprimir. Ignorar a sombra não a faz desaparecer. Na verdade, quanto mais você a reprime, mais ela o controla de maneiras que você nem percebe. Ela se manifesta em autossabotagem, em padrões repetitivos, em reações exageradas que parecem não fazer sentido. Você já teve uma resposta emocional forte que o surpreendeu? Um ressentimento profundo, um ciúme inesperado, um momento de medo que parecia irracional? Era sua sombra borbulhando à superfície, exigindo ser reconhecida. Mas aqui está a verdade. A sombra não é sua inimiga. Ela é um guia, uma mensageira, uma peça que falta em você mesmo que, uma vez compreendida, se torna uma fonte de força. E quando você aprende a trabalhar com ela, em vez de contra ela, tudo muda. É aqui que a verdadeira jornada começa. Não em lutar contra a sombra, mas em integrá-la. Em aprender a caminhar ao lado dela, como duas forças em perfeito equilíbrio, o consciente e o inconsciente, o visível e o invisível, movendo-se juntos em harmonia. Pense em sua mente como um iceberg. A parte consciente, aquela que você conhece e com a qual se identifica, é apenas a ponta visível acima da água, mas abaixo da superfície existe uma massa enorme, seu inconsciente, que contém todos os pensamentos, memórias, impulsos e desejos que você não reconhece conscientemente. É nessa parte submersa que sua sombra reside, influenciando suas escolhas diárias e reações mais do que você imagina. Pense nas avaliações rápidas que você faz ao conhecer alguém novo, ou nas reações instintivas durante uma discussão acalorada. Esses momentos são frequentemente governados por partes de você que estão ocultas da visão direta, moldadas por experiências passadas que você pode nem lembrar. Talvez, quando criança, um comentário casual de alguém que você admirava o levou a esconder partes de si mesmo. Com o tempo, essas partes ocultas moldaram uma sombra que influencia como você reage, mesmo de maneiras que parecem irracionais. Considere seus hábitos. Talvez haja uma tarefa específica que você evita, mesmo que não seja difícil. Essas aversões podem surgir de associações passadas guardadas em sua sombra. Talvez a evitação esteja ligada a uma experiência inicial de fracasso ou constrangimento, que a mente consciente há muito esqueceu, mas que a sombra lembra vividamente. E quanto aos relacionamentos? A sombra desempenha um papel significativo aqui também. Ela pode levar a padrões repetidos, como escolher um parceiro com certos traços, sem entender completamente o porquê. Essas escolhas podem refletir aspectos não resolvidos de você mesmo que você não está ciente.
Guiado pela sombra, é como se fios invisíveis o puxassem de volta para dinâmicas familiares, às vezes reconfortantes, outras vezes desconcertantes. As escolhas que você faz quando ninguém está olhando são frequentemente copilotadas por essa força oculta. Quando você se sente estressado ou enfrenta um desafio, a influência da sombra se intensifica, emergindo de maneiras que às vezes você não consegue controlar. Momentos em que você reage fortemente a um pequeno inconveniente ou sente animosidade injustificada em relação a um estranho, geralmente indicam conflitos internos, lutando para alcançar a superfície. Essas reações são oportunidades para entender o que está por baixo. São pistas, pequenas janelas oferecendo vislumbres de motivações e medos mais profundos. A parte complicada é reconhecer a sombra sem medo ou julgamento. É profundamente pessoal e moldada unicamente por suas experiências. No entanto, há uma verdade universal. Todos nós temos uma, influenciando pensamentos e ações, de maneiras sutis e não ditas. A maioria das pessoas nunca fará isso. Continuarão correndo, cometendo os mesmos erros, repetindo os mesmos ciclos, e nunca perceberão que o verdadeiro inimigo não é o mundo. É a parte delas mesmas que se recusam a encarar. Mas não você. Você está aqui porque algo dentro de você conhece a verdade. A chave para seu poder, sucesso e liberdade tem estado trancada em sua sombra, e hoje você vai desbloqueá-la. Este é o processo que mudará tudo. Passo 1. Identifique a sombra em seus gatilhos. Sua sombra está escondida à vista de todos. Ela se revela nas pessoas que te irritam, nas emoções que você reprime e nos padrões que continuam se repetindo em sua vida. Pergunte a si mesmo: quem mais te irrita? De quem você secretamente tem inveja? Que característica nos outros te deixa desconfortável? Essa é sua sombra se projetando no mundo. Não é sobre eles, é sobre você. Nas próximas 24 horas, toda vez que você se sentir acionado emocionalmente, pare e pergunte: que parte de mim está tentando chamar minha atenção? Anote isso. É aqui que seu verdadeiro trabalho começa. Passo 2. Encare a parte de você que enterrou. Se você pudesse sentar frente a frente com a versão de si mesmo que reprimiu a vida toda, o que ela diria a você? O que ela revelaria? Essa versão de você não é sua inimiga. É a chave para seu potencial inexplorado. Encontre um espaço tranquilo. Feche os olhos e pergunte a si mesmo: do que tenho fugido? O que me disseram que era inaceitável em mim? O que eu desejo, mas ao mesmo tempo temo? Escute. Seu primeiro instinto será resistir, duvidar, empurrar isso de volta para baixo. Não faça isso. Esta é sua sombra falando. Anote cada pensamento, cada imagem, cada verdade enterrada. É hora de parar de fugir. Passo 3. Integre seu poder oculto. Tudo o que você rotulou como fraqueza, sua raiva, sua ambição, sua intensidade, sua sensibilidade, é na verdade seu poder disfarçado. Mas poder trancado é inútil. É hora de ativá-lo. Tome uma atitude hoje. Se você reprimiu sua voz, fale. Se enterrou sua criatividade, crie algo. Se temeu o sucesso, dê o primeiro passo em direção ao que realmente deseja. Reformule o que você tem evitado. A raiva não é destruição, é combustível. O medo não é fraqueza, é direção. O ciúme não é vergonhoso, está mostrando o que você está destinado a conquistar. As partes de você que rejeita são exatamente as partes que o libertarão. Imagine que você carrega uma mochila cheia de pedras. Cada pedra representa medos, dúvidas e emoções não resolvidas. Com o tempo, esse peso se torna parte de sua paisagem emocional, moldando suas interações e escolhas de vida. Através do trabalho com a sombra, você começa a remover essas pedras uma a uma. Com cada pedra levantada, você se sente mais leve e mais sintonizado com seus verdadeiros desejos e necessidades. O trabalho com a sombra envolve enfrentar aspectos que rotulamos como negativos ou indesejáveis. Quando os confrontamos, eles perdem seu poder sobre nós. É como acender uma luz em um quarto escuro. O medo diminui quando iluminamos o que geralmente é negligenciado. Este ato de enfrentar nosso eu oculto é o que nos capacita profundamente.
abre a porta para o poder supremo, a capacidade de mudar nossa realidade. Quando você começa a praticar o trabalho com a sombra, você se abre para insights e avanços inesperados. Digamos, por exemplo, que você sempre teve medo de falar em público. Ao explorar esse medo, entender suas raízes e trabalhar através dele, você começa a se livrar de camadas de insegurança. Este processo não acontece da noite para o dia, mas à medida que você continua, falar em público se transforma de uma ameaça em uma oportunidade. Esta mudança é mais do que psicológica. Muda a forma como você navega pela vida, enfrentando desafios com nova coragem. Sua transformação interna começa a influenciar o mundo exterior. As pessoas podem notar uma energia diferente em você, talvez mais relaxada ou confiante. Isso não é mágica, é o resultado de um trabalho introspectivo árduo. Tais mudanças levam a uma existência mais autêntica, onde intenções se alinham com ações. A coragem de olhar para dentro e se envolver com sua sombra traz clareza para seu caminho de vida. Você descobrirá que objetivos que pareciam distantes entram em foco mais nítido. Esta clareza dá origem a um senso de empoderamento, incentivando-o a perseguir ambições e sonhos que antes pareciam impossíveis. Mudar sua realidade não significa gratificação instantânea dos desejos, mas sim uma mudança na percepção, que permite fazer escolhas mais alinhadas. Trata-se de viver em harmonia com seu eu autêntico. Seus valores se tornam claros, seus limites mais fortes e seus relacionamentos mais significativos. Com o trabalho da sombra, você está se dando a liberdade de narrativas e limitações passadas. Ao fazer isso, você cria espaço para novas histórias e caminhos. O crescimento real acontece nessa interseção de reconhecer sombras passadas e olhar para um futuro cheio de possibilidades inexploradas. Tudo o que encontramos fora de nós mesmos atua como um reflexo do que habita dentro. Imagine como se o mundo fosse um espelho. Cada interação e experiência oferece um vislumbre de nossa paisagem emocional e psicológica interna. Esta ideia pode parecer curiosa inicialmente, mas, quando considerada profundamente, desbloqueia todo um reino de autoconhecimento. Estas reflexões revelam o que frequentemente está escondido sob a superfície de nossa mente consciente. O conceito está relacionado às projeções, onde inconscientemente lançamos nossas próprias crenças, medos, desejos e traços não reconhecidos sobre os outros. Esta projeção se torna a lente através da qual interpretamos as ações e intenções daqueles ao nosso redor. Por exemplo, se temos um medo não reconhecido de fracasso, podemos perceber os outros como excessivamente críticos ou severos, mesmo quando não são. Esta reação é menos sobre o comportamento deles e mais sobre o que está acontecendo dentro de nós. Tudo o que pensamos se externaliza e aparece ao nosso redor, de alguma forma. Se entendermos a reação do mundo como nosso reflexo, começamos a compreender estas partes mais profundas de nós mesmos. Alguém que frequentemente encontra conflito onde quer que vá, pode estar expressando raiva ou ressentimento não resolvidos. Por outro lado, alguém que facilmente encontra bondade e compaixão poderia estar profundamente conectado a esses aspectos dentro de si. Considere nossos impulsos para elogiar ou culpar aqueles ao nosso redor. Quando elogiamos, frequentemente destacamos as qualidades que admiramos ou ansiamos desenvolver dentro de nós mesmos. Quando criticamos, podemos estar condenando traços que espelham nossas inseguranças ou aspectos que desejamos negar em nós mesmos. As coisas que nos irritam nos outros podem muito bem ser reflexos de atributos que ainda não aceitamos em nós mesmos. Para ir além da projeção, a consciência é fundamental. Reconhecer nossas interpretações subjetivas nos ajuda a diferenciar entre o que realmente pertence aos outros e o que é uma projeção de sombra de nossa própria criação. Quando encontramos situações que evocam fortes reações emocionais, devemos nos perguntar se esses sentimentos refletem conflitos internos. Esta não é uma prática fácil e requer honestidade e disposição para olhar para dentro. Superar a projeção envolve reconhecer que os outros experimentam o mundo através de suas próprias projeções, assim como nós. Perceber isso cria espaço para compaixão e compreensão em nossos relacionamentos.
permite o reconhecimento de que desacordos e mal-entendidos frequentemente surgem de mundos interiores diferentes, não meramente de ações externas. As pessoas e situações que nos irritam ou frustram frequentemente servem como nossos maiores professores. Elas seguram um espelho e proporcionam uma chance de curar feridas passadas, ou aceitar partes de nós mesmos que talvez não queiramos enfrentar. Por mais que as projeções de sombra possam atrapalhar, elas também oferecem oportunidades incríveis para crescimento e transformação. Nesta jornada de conscientização da projeção de sombra, a autorreflexão se torna uma ferramenta valiosa. Ela nos encoraja a questionar nossas suposições e julgamentos. Estamos vendo a realidade ou estamos colorindo-a com experiências passadas e histórias internas? Ao descascar essas camadas de projeção, lentamente revelamos uma versão do mundo que é mais precisa e verdadeira. Este caminho para a autoconsciência nos liberta de repetir padrões de mal-entendidos e conflitos que podem ecoar ao longo de nossas vidas. Ele nos guia em direção a relacionamentos mais harmoniosos, onde nos envolvemos com os outros de forma aberta e autêntica. No mundo dos sonhos, a sombra frequentemente se torna vívida e inegável, revelando aspectos de nós mesmos que talvez nunca reconheçamos enquanto despertos. Os sonhos mostram outra dimensão, onde as projeções de sombra se manifestam, oferecendo insights e sabedoria das profundezas além de nossa mente consciente. Nos sonhos, as sombras parecem ganhar vida própria. Elas podem aparecer como rostos familiares ou símbolos estranhos, frequentemente trazendo mensagens das profundezas do nosso subconsciente. É fascinante como essas sombras refletem nossos medos ocultos, desejos e conflitos não resolvidos. Quando dormimos, nossas defesas conscientes diminuem, permitindo que o subconsciente se comunique mais livremente.